Também só uma atualização rapidamente aqui, a gente trouxe agora há pouco, né, o ministro Adolfo Saxida falando, ele disse que o governo tem dado aí muita atenção à questão dos combustíveis, que tem dado uma resposta à altura, ele falou que não é possível cobrar 30% de impostos sobre energia elétrica, que isso está errado. Com a PLP 18, o preço da gasolina deve cair de 7,39 para 5,94, uma queda de até 21%. Saxida voltou a mostrar os números da Petrobras, falar sobre a relação aí com o lucro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esta questão, né? Falando um pouco mais aí sobre essa questão de política também, né, em relação ao preço dos combustíveis. E só uma atualização política agora, o senador Randolfo Rodrigues acaba de se manifestar nas redes sociais sobre a PEC do MEC. Ele disse que o seguinte aí nesse Twitter dele, atenção, logo mais, daqui a pouquinho, ao meio-dia, vou protocolar o requerimento para a criação da CPI do MEC, em seguida iremos conceder uma entrevista coletiva à imprensa em frente à presidência do Senado para falar mais sobre os próximos passos do processo. Segundo ele, a luta continua e ele colocou aí hashtag CPI do MEC, Bolsonaro do MEC, trazendo então esse Twitter confirmando essa informação. E por falar em presidente, Jair Bolsonaro chegou agora há pouco a Alagoas para entrega de casas, ele está junto com o Fernando Collor, também Arthur Lira. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre a agenda do presidente. Eu queria trazer agora aqui na minha tela a doutora Karina Cufa, que é advogada pós-graduada em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral e também em Direito Administrativo, chegando agora aqui na nossa programação. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, eu que agradeço o convite e uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigada. Doutora, você que é conhecida, né? A gente estava falando aí agora há pouco até da agenda do presidente, ficou bastante conhecida por ser também advogada do presidente Jair Bolsonaro, agora acaba de assumir também a defesa do deputado Daniel Silveira, nessa questão ainda, né, envolvendo lá o Supremo Tribunal Federal. A condenação do deputado acabou gerando umas questões aí, principalmente sendo levantada a condição de inelegibilidade que os ministros, tanto do STE quanto do STF, do TSE, perdão, e do STF, entenderam que isso não estaria superado pelo induto presidencial concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. A primeira pergunta que eu faço, esse induto da graça dado ao deputado Daniel Silveira, isso significa que o deputado está elegível ou está tendo aí, de repente, né, uma deturpação da visão por parte da imprensa diante das questões argumentadas pelo Supremo? No meu entendimento, o indulto ele alcança todas as penas acessórias e isso traria, consequentemente, a elegibilidade do deputado. E eu explico. Quando nós falamos de uma cessação daquela pena, é como se o crime ao qual ele foi condenado, aquela sentença condenatória, ela não existisse. E isso acaba gerando o quê? Como ela não existe nenhuma das sanções, inclusive as multas que estão sendo aplicadas ao deputado. Então, há aí um exagero por parte, né, do relator do caso no Supremo Tribunal Federal de insistir numa ação que ela já foi alcançada. A tese que o TSE provavelmente venha, o Ministério Público ou candidatos ou partidos que venham aí apresentar em relação ao Daniel Silveira, é que esse indulto ele somente permitiria que ele não fosse preso, porém seria devido multa e geraria a inelegibilidade. A inelegibilidade ela é uma consequência da condenação. Quando a gente pega a Lei Complementar 64/90, ela é muito clara no sentido, são inelegíveis para quaisquer cargos, aqueles condenados, e aí faz uma relação de crimes que estariam tipificados aí para gerar uma inelegibilidade. E a gente tem duas situações. Primeiro, essa que foi comentado, o indulto do presidente, ele acabou com aquela condenação. Então, acabando com a condenação, não tem uma sentença para ser objeto de inelegibilidade. E o outro ponto é que o crime ao qual ele foi condenado, né, e aí eu discordo de algumas questões em relação ao trâmite dessa ação do Supremo Tribunal Federal, mas independente disso, houve uma condenação e pelo aquele crime que foi relacionado, ele não está inserido na lei da ficha limpa.
Então, portanto, o deputado estaria, assim, elegível, né? Foi nesse sentido também, né, a manifestação da Procuradoria sobre o alcance do indulto. Então, nós esperamos que, no momento adequado, porque a elegibilidade ela não é tratada pelo Supremo Tribunal em ação criminal, a elegibilidade ela é tratada no momento do pedido de registro de candidatura. Sempre foi assim, eu espero que continue sendo, até para que possamos ter uma segurança jurídica. Então, no momento que o deputado federal Daniel Silveira fizer o seu pedido de registro de candidatura para se tornar candidato para as eleições de 2022, abre-se o prazo para as representações, né, o Ministério Público, partidos políticos, coligações e candidatos podem oferecer uma impugnação ao pedido de registro de candidatura do deputado. Feito isso, abre-se o prazo para ele apresentar defesa, provas, se necessário, se não for matéria só de mérito, não tiver uma prova para se produzir, que é o caso, é uma questão de mérito, e é uma questão material, então aí não se apresenta provas, a não ser aquelas necessárias, né, provas materiais. Se apresenta uma decisão pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e dessa decisão cabe ainda recurso, ou seja, o deputado ele vai conseguir tramitar durante toda a candidatura o pedido de registro de candidatura para buscar um deferimento, seja no TRE do Rio, seja no TSE ou até mesmo no Supremo. E toda a jurisprudência é favorável a ele. Agora nós vamos aguardar, até em prol da segurança jurídica, que o judiciário, né, tome a decisão de forma adequada. Doutora, um dos maiores embates ali de Daniel Silveira com o STF é referente à não adesão à tornozeleira eletrônica, ao não pagamento das multas também. O ministro Alexandre de Moraes deu várias multas ao deputado e, além disso, bloqueou os bens dele, também da mulher dele. Os bens foram bloqueados. Seria ilegal isso em relação à mulher dele? Como é que a senhora está agindo em relação a esta questão? Como eu sinalizei, esse inquérito, para mim, ele não deveria nem ter começado. É um inquérito que ele partiu de uma iniciativa totalmente indevida, né? Primeiro, nós estamos falando de crimes contra a honra. Crimes contra a honra, ele tem que tramitar na primeira instância, né? Não tem aí um foro privilegiado nessa questão, até porque o deputado, ele fez essas menções ali, não só em tribuna, mas também em redes sociais. Então, de início, esses supostos crimes deveriam ter iniciado ali na primeira instância. Segundo ponto, não foi de iniciativa da Procuradoria da República, né? Foi um inquérito instaurado pela própria vítima, que também investigou, que também decidiu. Então, a gente vê sucessivos erros na parte procedimental que gerou a condenação do deputado. E passado todo esse inquérito inconstitucional, que por mais que o Supremo tenha dado ar de constitucionalidade, ele não é constitucional, não está de acordo com as nossas normas, com a nossa Constituição, veio uma decisão. E nessa decisão, o presidente da República, também fundamentado na Constituição, deliberou que aquelas penas, aquela condenação deve ter efeito. Quando se dá um indulto não é só para a pena de prisão, é como se fosse um cancelamento daquela decisão judicial ilegal, né? Então, ali não deveria estar sendo cobradas multas em relação ao deputado, não deveria estar sendo exigida a tornozeleira, e muito menos pensar numa inelegibilidade. Então, a posição do deputado Daniel Silveira é de não utilizar a tornozeleira, porque ele já foi indultado do crime, e também a multa, estão sendo feitos bloqueios na conta judicial dele, e o mais absurdamente na conta da esposa, também advogada nos autos, ferindo aí
todos os direitos, tanto em relação ao direito de personalidade, que a pena alcançou aí o cônjuge, como em relação a ela enquanto advogada, porque ela é advogada constituída dos autos desde o primeiro dia e acompanha o processo. Então, isso é muito preocupante o que está acontecendo. A gente vê um certo silêncio por parte, né, da imprensa e da comunidade jurídica, que acha que está tudo dentro da normalidade. Isso preocupa bastante, porque hoje estão batendo no Daniel Silveira, amanhã pode ser em algum desses que estão silentes em relação ao caso. É muito preocupante tanto poder dado a uma única pessoa. Eu acho que a gente precisa pensar, aproveitar esse momento e pensar, inclusive, na forma como é feita a composição do judiciário, como são feitos os controles em relação aos poderes para que haja harmonia. Então, tudo isso nos leva a uma preocupação. O Estado, para ele ser um Estado livre, para ser um Estado democrático e com todas as garantias a seus cidadãos, ele precisa seguir algumas regras. E me preocupa muito quando eu vejo absurdos como eu vi nesse inquérito. Realmente preocupa absurdamente. A Paola, advogada e esposa do Daniel Silveira, ela recebeu recursos na conta dela de transferências, até porque ela, enquanto esposa, ou até enquanto advogada, né, ela teria condições de estar recebendo esses recursos para o próprio sustento da família. Então, me preocupa muito como a forma está sendo conduzida, não vejo crime por parte dela, não vejo crime por parte do Daniel Silveira. Claro, ele foi muito efusivos nas suas declarações. Eu já falei isso para ele, que eu não concordo na forma como foram feitas as declarações, mas chegar ao ponto de penalizar um deputado federal com imunidade parlamentar pelas suas falas, enquanto nós temos centenas de políticos que respondem por processos envolvendo crimes graves de pedofilia, de homicídio, corrupção, e com esses processos paralisados, me preocupa muito em relação à condenação, tanto no ponto do mérito, quanto também em relação à celeridade que se deu no processo Daniel Silveira, porque a gente não vê essa mesma celeridade em inúmeros casos de deputados, hoje em mandato, de casos de corrupção, né, que perduram aí por anos e nenhuma solução é dada pelo mesmo tribunal, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Doutora, queria mudar aqui um pouquinho de assunto, né? Doutora Karina, você que é especialista também em direito eleitoral, processo eleitoral, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para entrar nessa questão, que é uma das questões aí também muito polêmicas agora, né? Estamos chegando próximos às eleições e essa questão toda tem levantado alguns pontos importantes, inclusive, né? Algumas reportagens já trouxeram aí informações que um teste mais abrangente nos sistemas ali de totalização dos votos, realizado pelo próprio TSE, indicou na última segunda-feira uma falha ali de pelo menos 200 falhas em softwares que serão usados nas eleições de outubro deste ano. O número foi informado num balanço parcial divulgado pela própria corte e corresponde à quantidade aí de problemas que teriam sido encontrados até a data desta quinta-feira, a última quinta-feira, que foi no dia 23. E é aí possível, né? Pode até ser maior do que esse, já que esse teste acabou terminando logo no dia seguinte, aí na sexta-feira. Uma nota foi enviada após essa publicação, né, desses testes. O TSE informou que o objetivo seria justamente encontrar bugs aí, né, de sistemas, de modo que foram corrigidos a tempo. Só que a gente já tem visto, né, há muito tempo o próprio presidente Jair Bolsonaro fazendo críticas em relação
ao sistema, a mídia e principalmente os próprios ministros do TSE falando que são seguros, o sistema é seguro. Eu queria entender, né? O próprio ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, falou, né, que já enviou um ofício indicando ali o nome de 10 representantes das Forças Armadas para tentar fiscalizar as eleições deste ano. Como que você vê essa questão? Você que é especialista no assunto, realmente é possível fazer esse tipo de fiscalização? Onde estaria a fragilidade exatamente do sistema? Bom, não é de hoje que se fala do sistema eleitoral, de fragilidades, né? Tanto que a gente teve uma ação judicial questionando a votação em 2018 proposta pelo PSDB. Antes disso, houveram acusações de candidatos de outros partidos. Dizer se o sistema eleitoral é 100% seguro ou não, seria muito leviano da minha parte, porque para alguém fazer isso, tem que ser feito por hackers, por pessoas técnicas que consigam trabalhar com invasões de sistema para identificar se é seguro ou não. Então, do ponto de vista jurídico, seria muito irresponsável da minha parte dar um parecer sobre a segurança da urna. Todas as eleições, a Justiça Eleitoral, ela faz esse trabalho de invasão para corrigir pequenas falhas, e a informação que a gente tem todo ano é que o TSE faz os testes, possibilita as invasões e depois corrige essas falhas. De outro lado, o que nos preocupa? A lei que foi promulgada, na iniciativa do presidente quando ele era deputado federal, é uma lei boa. E por que eu digo que é uma lei boa? Ela previu que, além da votação eletrônica, isso é importante esclarecer, porque não é voto de papel. Quem trouxer essa informação, com certeza está agindo de forma maliciosa. Mas o que a gente tem ali? Naquele projeto de lei, que virou lei, e que depois o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional porque feria o sigilo do voto. E não fere. Vamos lá de forma prática. O que nós teríamos se essa lei estivesse em vigor? Uma urna eletrônica, que é atual, e um sistema acoplado do lado, como se fosse uma impressora. Essa impressora, ela ficaria lacrada dentro de uma urna de acrílico. Ou seja, o eleitor ele não sairia de lá com o voto dele impresso para levar para casa ou até mesmo entregar, possivelmente, para um candidato ao qual ele tenha prometido uma venda de voto. Então, isso não aconteceria. O que aconteceria? A pessoa iria na urna eletrônica, digitaria um número, confirma. Apareceria dentro da urna de acrílico, saindo da impressora, um papel, e aí poderiam se usar sistemas de QR Code para evitar troca de papel, poderiam fazer N coisas desde que preservasse a identidade do voto. Esse papel, sem nenhum contato manual, a pessoa olhando o papel de fora da urna, ia falar, confirma, é isso mesmo que eu votei, saiu lá o número do meu candidato, confirma. E esse papel seria depositado automaticamente na urna. O eleitor ele sairia sem nenhum comprovante da votação, ou seja, não iria ferir o sigilo do voto. Portanto, o Supremo Tribunal primeiro veio com argumentos de economia, que não teria recursos para isso, e a minha resposta com qualquer argumentos que venha a trazer de economia nas eleições é que no sistema democrático a gente não pode economizar. Nós tivemos agora compras de urnas eletrônicas pelo TSE, toda eleição eles compram novas urnas, e nada impediria que essas urnas, do voto impresso fossem também compradas, nem que começasse com um percentual de 5% para essa eleição, na próxima 15%, na outra 30%, na outra 60%, até alcançar os 100%. Mas a gente teria condições aí de, por amostragem, comprovar se a urna, de fato, ela é efetiva ou não. Por quê? Com duas contagens, possibilitando ter duas contagens do resultado da eleição,
não teria dúvida se do sistema ser efetivamente correto, que traduzisse de fato a vontade do eleitor. Infelizmente, né, o Supremo barrou essa lei. Já tinha se iniciado a licitação no Tribunal Superior Eleitoral, já determinando um vencedor, que já tinha feito, né, o protótipo das urnas, já tinha uma previsão de entrega, que inclusive, salvo melhor engano, a situação em relação a essa pessoa essa empresa que foi contratada, né, e teve gastos e se disponibilizou para efetivar a entrega dessas urnas do voto impresso, acabou finalizando aí num acordo, né, para que a empresa também não seja prejudicada, ou seja, teve um prejuízo aí financeiro por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que aquela urna, aquela compra da urna eletrônica do voto impresso não deveria acontecer por, né, ferir aí o sigilo do voto. Então, do ponto de vista técnico, eu entendo que não há, de forma alguma, uma inconstitucionalidade nessa lei, né? A lei já não está no mundo jurídico. No ano passado, a Câmara fez nova propositura, tentaram trazer de novo o voto impresso, só que a votação foi desfavorável e não conseguiram levar adiante essa lei, não virou lei. Nada impede que no futuro se insista de novo nesse procedimento. O Brasil não é o único, que não é uma novidade, é um sistema já existente em outros países, é um sistema que ele dá garantias, porque você tem uma dupla checagem do resultado das eleições, né? Nós temos aí a urna eletrônica, que, segundo o TSE, se fazem vários testes de segurança, que ela é inviolável, e nós temos também a transmissão daqueles dados das urnas individuais para a Justiça Eleitoral, para que se faça a apuração final. Uma outra recomendação que eu dou é que se faça a apuração. Como que isso funciona? Se nós tivermos, né, pessoas organizadas, credenciadas, de fiscais, né, das eleições, se poderia tanto fiscalizar eventuais compras de voto, boca de urna, ou seja, ilegalidades no dia das eleições, como também esse fiscal poderia, ao final da votação, pedir o boletim de urna. O boletim de urna é um extrato de tudo que aconteceu na urna, desde se a urna falhou ou se teve alguma situação ali divergente. E também lá aparece o resultado, né? Vai aparecer lá 5 candidatos, por exemplo, e quanto cada um obteve de votação, né, naquela urna. Com a apuração paralela, cada extrato de urna, né, se tiraria uma foto, inseriria num sistema, e aí, trazendo todo aquele resultado, a gente saberia aí, se o resultado transmitido eletronicamente para a Justiça Eleitoral é o mesmo resultado daquelas urnas de forma individual, porque aí evitaria o quê? Uma suposta alegação de fraude na transmissão de dados e não na urna em si. Todos esses cuidados podem ser tomados, depende, claro, de organização. Eu acredito que tanto o partido, né, como os demais personagens envolvidos estão tomando cuidado com isso. Nada impede também que outros partidos, inclusive de oposição como o PT, venham a tomar essa iniciativa até em saindo um resultado divergente, eles falam, não, a gente também tem um resultado de apuração paralela. Eu lembro, agora eu não me recordo em qual ano, não sei se foi 2008, teve acho que período entre 2005 e 2010, eu participei como advogada, acho que foi até antes disso, mas enfim, eu participei como advogada de uma chapa para a eleição da OAB de São Paulo, e a eleição da OAB de São Paulo é como uma eleição de governador, né? O estado inteiro, são muitos pontos de votação,
e a gente teve que fazer uma apuração paralela, porque teve uma eleição que não se utilizou urna eletrônica. Então, nós recebemos aí o resultado de cada urna e lançávamos numa planilha de Excel, que antes não tinha a tecnologia que tem hoje. E conseguimos aí, né, o resultado final da eleição, muitas vezes antes do que a própria OAB, né, que a OAB usava os funcionários para poder. Então, é possível fazer isso também, fazer essa apuração manual, desde que tenha uma organização para ter pelo menos uma pessoa em cada urna, ou a cada 2, 3 urnas, para conseguir pegar o boletim de urna e fornecer para uma central, que acaba alimentando esse sistema de informações. Então, algumas coisas podem ainda ser feitas. O ideal seria que todas essas análises, essas indagações fossem feitas de forma antecedente, ou seja, né, que pudesse ter tido um diálogo com a Justiça Eleitoral para se adotar o voto impresso. Claro que teria que ter a colaboração do Legislativo, que a gente não teve, não foi aprovada a lei do voto impresso. Tivemos ainda, inclusive, deputados da base do presidente votando contra o voto impresso, né, não sei se por equívoco ou por qual motivo. E o ideal seria isso, ter uma aprovação do Legislativo do voto impresso, que os testes e recomendações pudessem ter sido feitas, né, auditoria, investigações, logo em 2019, né, mas enfim, vamos tentar, aí dentro do atual quadro, fazer o melhor trabalho possível, porque eu sempre falo, dizer que a urna funciona ou não funciona, eu acho que só uma pessoa expert na área, como advogada, né, não sou formada em tecnologia da informação, minha especialidade não é urna eletrônica, não tenho condição de dizer se ela funciona ou não funciona. Mas o papel da Justiça Eleitoral, o papel do Brasil, né, e aí eu incluo o governo federal, é trazer transparência, é trazer a impressão para o cidadão, para o eleitor, que a urna ela é correta e é segura, porque não basta parecer correto, tem que mostrar ser correto. Por isso que a gente precisa dessa transparência e que todos os atos sejam feitos aí aos olhos de todos os cidadãos. Tá certo. Doutora Karina, a gente agradece, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, pelas explicações, até uma próxima oportunidade. Obrigada, agradeço demais e um ótimo programa para vocês e aproveito também para parabenizá-los. Muito obrigada, até mais.